Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, recebam o meu abraço, sejam bem-vindos à minha aulinha de história do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu tenho um recadinho para vocês, um pedido, na verdade. Pedido para que vocês sigam exatamente as medidas preventivas durante essa pandemia. Quais são elas, professor? Utilização da máscarazinha corretamente, não é? Fazendo com que o nariz e a boca fiquem cobertinhos, uso de álcool em gel e manter o distanciamento social. Tá bom? Só sair de casa em extrema necessidade, porque aí você protege a sua saúde e protege do seu próximo. Deu para entender? Então, sigam essas regras, obedeçam, para que tudo isso possa passar o mais rápido possível, esses números que estão aparecendo aí nos informativos, nos telejornais, possam estar diminuindo dentro em breve, nos próximos dias, que a nossa rotina possa voltar e também a vacinação, que é um ponto importante. Tá bom? A vacinação vai fazer com que esses números sejam reduzidos e a gente possa, aos poucos, voltar à nossa normalidade. Tá bom? Fiquem atentos, usando álcool em gel, distanciamento social, a máscarazinha, tudo isso é fundamental. Tá bom? A aula de hoje é um conteúdo do sétimo ano. Isso. E o sétimo ano está estudando o que, professor? Muito bem, meu querido. Você mesmo perguntou, você mesmo respondeu. O sétimo ano está estudando as civilizações. Nós estamos concluindo essas civilizações pré-colombianas. Ou seja, essas civilizações vão surgir, antes mesmo da chegada de Pedro Álvares Cabral. Tá bom? E aí, nós conhecemos na última aula 3 civilizações, hein? Isso mesmo, meu querido, minha querida, 3 civilizações. Quais são esses povos, professor? Maias, Incas e Astecas. Maias, Incas e Astecas. E aí, nós vamos perceber como cada civilização dessa se comportava do ponto de vista social, político e cultural e até econômico também, e religioso. Vai permitir que a gente tenha uma noção exata de como cada civilização vai se comportar, vai se organizar e como isso vai refletir em nossas vidas nos dias atuais. De que forma isso vai acontecer? Tá bom? Vamos lá? Eu me lembro que eu citei situações importantes e eu convido vocês para finalizar a situação importante de hoje com relação a essas civilizações, a gente fazendo exercícios. Fazendo exercícios, a gente contempla o conteúdo e nós vamos avançar até chegar aos reinos francos. Aliás, desculpe, aos reinos francos não, aos reinos africanos. É uma situação que vem aparecendo nos livros de história dos últimos anos, obedecendo uma lei, que faz com que a gente possa conhecer a história da África e os povos africanos. Tá bom? Nós vamos conhecer hoje, vamos aprofundar hoje essa situação. Antes disso, convido os meus queridos e minhas queridas a abrirem o nosso livro. Isso, muito bem, você se antecipou ao tio Rogério, não foi? Isso mesmo, viu? Faça isso sempre, com muita precisão. Na página 58. Por quê, professor? Porque na página 58 nós vamos contemplar
o fechamento desse conteúdo com relação às civilizações pré-colombianas, não é? Em relação aos incas, aos astecas e aos maias, não é? Portanto, diz assim, página 58, quarta questão. Quem foram os maias? De onde surgiram? De que situação? Vamos lá para a respostinha. Muito bem, muito bem. Resposta, pega o lápis aí, pega o lápis, tá? Vou dar um tempinho aqui para você pegar o lápis, 30 segundos para você pegar o lápis. Os maias formaram, a resposta, os maias formaram uma civilização indígena pré-colombiana, que apresentava alto grau de desenvolvimento matemático, astronômico e medicinal. Era uma sociedade medicinal, ponto. Era uma sociedade teocrática, exercida pelo Alak Uinik, que seria o enviado dos deuses para exercer o poder, ponto. Essa é a resposta da quarta questão, que pergunta sobre quem foram os maias, página 58. Na mesma página, na quinta questão, temos o quê? Isso. Presta atenção na pergunta aí. O padrão tecnológico dos maias foi considerado bem desenvolvido pelos europeus que chegaram ao continente americano. Cite seus principais conhecimentos. Respostinha, qual seria, professor? Os maias, havia a resposta, eram povos considerados desenvolvidos tecnologicamente. Entre seus principais campos de desenvolvimento técnico e conhecimento estavam a matemática, conheciam a geometria usada para a construção de suas obras arquitetônicas gigantescas e maravilhosas, como pirâmides, atribuída aos deuses, e a astronomia, ponto. Possuíam uma forma bem peculiar. O que significa isso, professor? Bem característica somente deles, desses incas aqui, aliás, dos maias. Peculiar de contar o tempo, tendo desenvolvido um calendário para isso. Pronto. Essa é a resposta da questão número 5. Tá bom? Beleza? Vamos agora para a página 59, que menciona sobre os reinos africanos. A gente vai perceber de que forma estava estruturado, organizado esses reinos e de que maneira a cultura deles, do ponto de vista religioso, do ponto de vista a cultura religiosa, a cultura musical, a cultura artística, melhor dizendo, estava inserida, estava desenvolvida, de que forma nós aqui no Brasil vamos absorver essas culturas. Tá certo? Tá bom? E o livro da gente faz o quê, tio? Isso, ele apresenta alguns trechos de determinados historiadores que escreveram sobre aspectos importantes desses reinos francos. E o primeiro trecho, que é retirado de um livro
O que é que temos? Temos uma situação muito desagradável, quando os povos europeus foram sugar, foram explorar os africanos em vários períodos históricos, principalmente a partir do século XIV, não é? Século XIV, século XV, os europeus vão para a África simplesmente para explorar. Com um discurso, não, chegando lá com um discurso muito bonito, de trazer, de levar desenvolvimento para o continente africano. Isso, na verdade, era um pano de fundo, é só uma maquiagenzinha, um disfarce, melhor dizendo, um disfarce para verdadeiramente cumprir seu objetivo comum dos europeus, que era explorar as riquezas que tem ainda, as riquezas naturais que tem no continente africano, não é? Vamos lá identificar isso. Quando, vê o que abre aspas aí, os reinos africanos, página 59, abre aspas, diz assim: quando os europeus começaram a imaginar a África além do Saara, é aqui que você vai ter Saara, professor, o que é isso? É um deserto muito importante, muito grande dentro do continente africano. Além do Saara, idealizaram um continente fantástico, povoado por excentricidades, coisas diferentes, tenebrosas e sobrenaturais. Ranulf Hildgren, monge beneditino, que mapeou o mundo por volta de 1350, dizia que a África era habitada. Dizia que a África era habitada por gente de um olho só, que usava os pés para cobrir a cabeça. Veja que visão preconceituosa que se tinha dos africanos. Que se tinha não, que ainda se tem, não é? Aí é um trecho de um livro, não é, de Adam Hochschild, O Fantasma do Rei Leopoldo, uma história de cobiça, terror e heroísmo na África continental. Tem um outro trecho do livro que diz assim: estes negros, tanto machos como fêmeas, vinham ver-me como uma maravilha, e parecia-lhes coisa extraordinária ver um cristão em tal lugar, nunca dantes visto, e não menos se espantavam do meu trajo e da minha brancura. Meu Deus, é muito preconceito, viu? O qual trajo era a espanhola com um jubão de damasco preto e a capinha de gris. Reparavam para o pano de lã que eles não têm. Luís de Cadamosto, Viagem de Luís Cadamosto e Pedro Sintra, editora Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1988. Não é? Esse trecho foi retirado exatamente desse livro. Vamos agora, passo a passo, de forma muito tranquila, observar as contribuições dos negros, não é? Entendendo que o continente africano é formado por mais de 50 países e as áreas do norte, do centro, do Saara e lá da região sul possuem características um pouco diferentes desse continente. Deu para entender? Espero que sim. Vamos lá. Página 59 ainda, nós temos um mapinha aqui na página 59 e nessa mapinha nós temos uma legenda que diz assim: Mapa Europeu de 1554, representando o continente africano.
Era a forma que os europeus viam os africanos. Note que, observe a legenda aí, por favor. Note que, pelo menos, que pelo desconhecimento da geografia da África e pelos métodos de cartografia da época, o continente africano é representado de forma, infelizmente, distorcida, ou seja, de uma forma que não corresponde à realidade, de uma forma também preconceituosa, não é? Vamos lá? Isso. Diz assim: estudar e entender os costumes e a cultura dos povos africanos é um trabalho que exige dedicação, paciência e uma visão sem preconceitos. O que significa preconceitos, professor? Muito bem. Pré significa antes, um conceito anterior, sem conhecer, sem saber, não é? Existe dedicação. Muitas vezes esquecemos que o território africano vai bem além do Egito, Marrocos e da África do Sul, que são os mais lembrados, não é? Que são o território mais lembrado da África, os países mais lembrados da África. E tem muito mais coisas do que somente esses 3 países. É essa a visão que eu quero repassar para vocês, que existe muito mais coisas, muitas situações importantes, ricas dentro do continente africano, que nós possuímos pela nossa miscigenação, com a contribuição dos negros aqui, uma situação muito ligada a eles, germinando, crescendo ali, uma ligação muito intensa com os negros. E nós temos, cada um, a maioria de nós brasileiros, uma ligação étnica muito grande, racial muito grande, porque houve uma mistura. Nós somos hoje o povo brasileiro, é um povo miscigenado. É preciso se destacar, é preciso enfatizar isso. Então vamos lá, continuando aí, prosseguindo. O continente africano é muito grande, que foi o que eu falei agora há pouco, tem lá cerca de 50 e poucos países dentro do continente africano. E a formação dos diversos reinos africanos teve características específicas que não permitem unificar seus costumes. Ponto. Para efeito de estudos históricos aqui no Brasil, geralmente se estuda a África Atlântica, ou seja, a parte do continente voltada para o Oceano Atlântico, que está relacionada à escravização dos negros africanos, ou seja, esse Oceano Atlântico é o oceano que está separando ali o continente africano e o continente americano, América do Sul, não é? Porque se você perceber geograficamente falando, os territórios quase que se encaixam, eles estão hoje separados pelo continente, pelo Oceano Atlântico. Aí você vê ali como se fosse um encaixe. Entre quem, professor? Entre o continente africano e a América do Sul. Então, ali, nesse Oceano Atlântico, vai ocorrer uma série de transações comerciais e que os negros começam a ser escravizados, serem vistos como peças comerciais. Tá bom? Prosseguindo então. O Oceano Atlântico está relacionado com a escravização dos negros africanos, que foram levados não só para o Brasil, em grande quantidade sim para o Brasil, mas não só para o Brasil, mas também para todo o continente americano. Vamos agora para a página 60 e vamos ter a oportunidade de vivenciar esta situação aqui, que diz assim, ó, esse mapa em verde fala aí, menciona as regiões convertidas ao islamismo e um pouco mais amarelada são os principais estados africanos até o século XIX.
Tá bom? O que é que temos aqui? A parte em verde, regiões convertidas ao islamismo, e a mais amarelada, principais estados africanos até o século XIX. Tem uma legendazinha que diz assim, ó: é por isso que eu falei lá no 6º ano, a história não trabalha de forma isolada, ela precisa também de outras ciências, como por exemplo, precisa da geografia, da arqueologia, das ciências da biologia para se desenvolver. Diz assim a legenda: mostra a distribuição territorial dos reinos africanos e a expansão do islamismo no continente. A formação cultural, página 60, presta atenção aí. A formação cultural africana era bastante diferente nas diversas regiões. Alguns povos apresentavam grande desenvolvimento tecnológico, como os egípcios, não é? No norte da África aí, que sabiam ler e escrever, não é isso? Tinham um grande domínio arquitetônico, como se vê nas pirâmides. E eu estou lembrando, hein, que o ano passado eu citei, essas pirâmides em média duravam a sua construção de 20 a 25 anos. Não era uma coisa fácil. Não se tinha cimento ali. Essas pirâmides foram construídas através de encaixes, tá bom? Como se vê nas pirâmides, desenvolvia uma agricultura plural, não é, que se estende a várias situações, não é, para vários povos, com técnicas evoluídas para várias regiões, aliás, com técnicas evoluídas para a construção de canais de irrigação, diques e barragens, e dominavam técnicas medicinais. Dominavam também os egípcios, né? A astronomia e a matemática. Mas também existiam povos africanos que viviam de acordo com os costumes, ainda dos períodos paleolítico e neolítico, como a agricultura voltada para a sobrevivência, a caça e a pesca, coleta de frutos e raízes, bem como confecção de armas à base de osso e de pedra, não é? De osso e de pedra. Nós estamos aqui visualizando mais uma vez aqui, eu convido vocês para dar uma olhadinha nesse mapa na página 60. Veja aí o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, né? Os estados começam a ser formados, as primeiras aglomerações aqui em Gana, Mali, Kumatsum, Benin, Congo, Zimbábue. Então são regiões que depois vão se transformar em país. Aqui, ainda na página 60, nós temos um link que vai tratar aí de aprofundar, na verdade. O grande objetivo desse link aí é aprofundar nossos conteúdos históricos, né? Escrever alguma coisa, trazer alguma curiosidade, algo diferente. Diz assim: link: localizado na África Ocidental, o rio Níger percorre países como Nigéria, Mali e Guiné. E fala aí agora sobre uma situação que eu vou destacar já já. Os principais reinos africanos foram: Reino Banto, localizava-se na parte leste da África Ocidental, perto do rio Níger, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Os bantos foram um dos povos mais escravizados no Brasil e influenciaram nossa cultura com a introdução de instrumentos musicais como a cuíca e o berimbau. Também foram responsáveis por diversas danças como a capoeira, a congada e o maracatu. Tá bom? O berimbau aí, ó, é um instrumento musical de corda
né, de origem angolana, utilizado nas capoeiras. No Brasil é muito comum na Bahia, né? Fatalmente, se você já teve a oportunidade de conhecer, de participar, de jogar capoeira, já viu um instrumento do berimbau, que é um instrumento de corda, que tem uma cabaça aqui, que traz um efeito, um som diferente. Não é isso? O Reino de Gana, 61, surgiu no oeste africano. Olha aqui, ó. Veja aqui. Surgiu no oeste africano. O que é oeste? Norte aqui, em cima, norte, sul embaixo, L do lado direito seu, L é leste, oeste do lado esquerdo. Tá bom? Então, essa região aqui, em laranja, melhor dizendo, em laranja, onde foi surgido o reino Banto. E automaticamente esse reino vai ter um único governante, uma língua e uma cultura diferente aqui. E aqui a gente percebeu, foram eles que vieram em grande quantidade também para o Brasil. O homem branco europeu começou a transportar eles aqui, fazendo esse percurso aqui até chegar ao Brasil, através das embarcações. O homem europeu começou a observar que dentro desse continente aqui africano gigantesco havia conflitos e que as tribos perdedoras entre eles se transformavam em escravos. E o homem branco pensou: já que eles fazem essa escravização dentro do continente africano, eu também posso fazer. Eu vou lá, resgato eles, compro eles e levo para outras regiões, para desenvolver outras regiões do mundo. Deu para entender? Então, entre a página 60 e 61, nós temos essa situação. Então, um pouco da cultura que nós temos hoje, aliás, grande parte da cultura que nós temos hoje é oriunda da onde? Oriunda do reino Banto. Aqui nós temos esse mapa que exemplifica. Observe que o reino Banto tem um território considerável no continente africano. O tamanho é um tamanho considerável. Então, esses povos bantos vieram em grande quantidade para o Brasil, influenciaram toda a nossa cultura, na comida, na música, na dança. Os bantos influenciaram. Deu para entender, pessoal? Não é? Então, a gente tem que ter em mente que a geografia é uma ciência que auxilia muito a história, muito. Nessa questão dos mapas, entender que houve esse deslocamento aqui, as embarcações aqui, constrói um barquinho aqui, aí vai, ó, saindo daqui, da África, até, por exemplo, chegar ao Brasil, percebendo aquilo que eu já falei nessa aula, que havia como se fosse um encaixe entre esse continente africano e o nosso território, o litoral brasileiro, como se fosse um encaixe. Mas o que foi que aconteceu? Isso, houve movimentação das placas tectônicas e esses continentes acabaram se afastando um do outro. Deu para entender? Esse afastamento vai ocasionar o surgimento agora do Oceano Atlântico, e aqui ao lado nós temos o Oceano Índico. É preciso que vocês fiquem atentos a isso, tá bom? E aqui embaixo nós temos o Reino de Gana. O Reino de Gana surgiu no oeste africano. Olha aí, mais uma vez é preciso ter noção dos pontos cardeais, né? Norte e sul, norte em cima, sul embaixo, leste do seu lado direito, sempre será o leste, a região leste, e oeste do lado esquerdo. Deu para entender? Prosseguindo aqui. Na página 61, surgiu no continente africano, nas regiões de Mali e da Mauritânia, a partir do século III, tinha um certo desenvolvimento tecnológico. Não era muito grande, não. Era um pequeno desenvolvimento tecnológico, o que ajudou a melhorar a produção da agricultura. O que é agricultura? Isso, quando eu planto
para tirar dali a minha sobrevivência, não é? E gerou um comércio intenso, circulação de dinheiro, o comércio foi se desenvolvendo, geralmente realizado por caravanas. Que são caravanas, professor? Grandes grupos. Isso, muito bem, grandes grupos, em geral, de camelos e cavalos, migrando de uma região para outra, vendendo os produtos, vendendo e buscando produtos, buscavam produtos como cobre, sal e tecido. A importância do sal, isso, minha gente, parabéns, para a conservação dos alimentos, que não se tinha geladeira naquele momento ali. Chegou a organizar um império centralizado na figura de quem? Na figura do rei, da figura do rei. Ó, eu vou deixar para vocês aí atividade de casa, exercícios, estão na página 64, questões número 1 e 2, tá bom? Número 1 e 2 são as questões que vocês vão fazer em casa, tá bom? Estou terminando por aqui, reforçando a orientação com relação às medidas preventivas diante dessa pandemia. Espero que vocês se cuidem, usem máscaras, mantenham o distanciamento social, utilização do álcool em gel, tá bom? E aguardando aí a vacinação quando chegar o seu período, o seu momento, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, um grande abraço.